Gente, obrigado por ter mandado no comentário a pagininha. E agora, vamos começar. Ó, gente, essa... Eita, porra. Eita, que medo. Pera lá, pera lá. Nossa, que susto. Eu achei que eu não tinha salvo o arquivo. Eu ia chorar muito, gente, de verdade. Nossa, eu ia estar em prantos agora. Pronto. Ó, essa é a nossa... Na nossa última aula, a gente viu Roma, e, portanto, a gente terminou as civilizações que a gente mais vê em antiguidade. Não são só essas, eu já disse para vocês, tem os persas, os persas, tem os fenícios, etc, 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 mas Grécia, Roma e Egito são os que mais caem em vestibular, foram os que a gente viu. Então, agora a gente vai para a Idade Média, tudo bem? Então, antes de começar a aula especificamente, primeiro, essa aula vai ser um pouquinho surto, tá bom? Inclusive porque a gente já perdeu 15 minutos, tá um pouquinho atrasado, mas enfim, eu vou tentar correr com vocês. Qualquer coisa a gente deixa a última parte sobre feudalismo para a próxima aula. E até é legal porque dá uma conexãozinha. Mas, gente, antes de entrar para a Idade Média em si, tem algumas coisinhas que eu tenho que falar para vocês se situarem mesmo. Primeira coisa, Idade Média, assim como Idade Antiga, assim como Idade Moderna e Contemporânea, é uma generalização focada na Europa. Quando eu estou falando de Idade Média, eu estou falando de um espaço temporal que vai do século V ao século XV, eu sei que aí está século V ao X, mas a gente já vai chegar aí, sobre determinadas civilizações, organizações sociais e etc., europeias. Então, a Idade Média da África, a Idade Média da África é muito diferente da Europa, que é muito diferente da Oceania, e assim por vai, e assim por diante. É uma generalização, ela não aconteceu do mesmo jeito em todos os lugares. Ela não aconteceu do mesmo jeito nem na Europa, tá bom? Imagina quando você muda de continente. E, principalmente, Idade Média é um termo moderno. Você não tem um camponês no século VII que acorde, sei lá, no reino dos francos e, como é bom viver na Idade Média. Não é assim que funciona. A Idade Média é um termo que a gente criou, é um termo moderno nosso. O povo que vivia na Idade Moderna, então, um pouquinho antes do Iluminismo e tudo mais, as pessoas que fizeram o Renascimento, que aí falaram, agora a gente tem uma nova arte, as coisas voltaram, acabaram a Idade das Trevas, eles falaram, tem todo esse período aqui de 1000 anos entre a Antiguidade, que a gente resgatou, e nós. Como é que chama essa porra? Idade Média. E ficou assim, tá bom? Então é um termo moderno. Não tem ninguém que acordou, assim como a Antiguidade, viu, gente? Não tem nenhum grego que acordou em Atenas, olha, aqui, plantações de oliva lindas, é muito bom viver na Idade Antiga. Era assim que funcionava, tá? Idade Média não é uniforme, aborda diversos lugares, culturas e tempos diferentes. Então, de novo, gente, uma das características, por exemplo, da Idade Média é que você tem, a gente vai ver isso ao longo da aula, o esvaziamento das cidades, concentração das pessoas no campo, descentralização do poder e a criação de feudos. O comércio diminui, esse tipo de coisa. Só que isso é para uma parte da Europa. E o comércio era pouco expressivo na Idade Média? Depende. Cidade da Itália, Gênova, Veneza, o comércio estava comendo. Lá no Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, estava comendo também. É porque você tinha cidades habitadas. Depende também. Constantinopla tinha uma cacetada de gente. Então, assim, não é uma coisa unificada, é uma generalização. Isso é muito importante vocês saberem, tudo bem? E, por fim, Idade Média são 1000 anos, e por questão pedagógica, igual eu falei para vocês, é muito difícil analisar um período histórico tão grande continuamente. A gente divide Idade Média em 2 períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O que a gente vai ver hoje é a Alta Idade Média. Vai do século V ao século X depois de Cristo. Tá bom? Seguinte, para vocês entrarem, é muito foda quando a gente faz as transições, porque a gente vai agora Roma Antiga para a Idade Média, que vocês não conseguem pegar direito a transição. Como é que isso aconteceu? Como é que a gente foi? Qual que é a grande mudança da Idade Antiga para a Idade Média? Tá bom? Então, essa primeira frase que eu trouxe para vocês aqui, ó, ela tá no material de vocês, no material do ângulo. Eu achei ela muito boa, que ela resume bem qual que é o sentimento aqui. Então, eu vou ler ela e a gente vai analisar. Da fragmentação europeia, provocada pela queda de Roma, surgiu uma civilização com características greco-romanas, tradições germânicas e visão cristã. Gente, então o que aconteceu? Toda a Europa, quase toda a Europa, estava sob domínio do Império Romano, que era um império politicamente centralizado. Quando ele rui, por N motivos que a gente já viu, invasões bárbaras e etc., tudo isso que era unificado em um único governo, um governo forte, presente, é descentralizado.
Você tem uma fragmentação política dentro da Europa ocasionada pela queda do Império Romano. No lugar do Império Romano, vão surgir vários reinos bárbaros. Então, aqueles mesmos bárbaros que invadiram o Império Romano, ostrogodos, visigodos, lombardos, etc., eles vão olhar para a cultura romana e vão absorver um pouco ela. E vão fundar seus próprios reinos, em uma mistura dos costumes germânicos, que é de onde eles vieram, junto com os costumes dos romanos, junto com os costumes latinos. Eles vão dar origem a diversos reinos. Então, é aí que vem uma civilização, ó, da fragmentação europeia provocada pela queda de Roma. Caiu o Império Romano, estamos na Idade Média. Então, na Idade Média, surgiu uma civilização com características greco-romanas. Por quê? Porque esses povos bárbaros absorveram essa cultura e levaram ela para frente, com tradições germânicas, afinal de contas, por mais que eles tenham absorvido, ainda eram povos germânicos, e divisão cristã. Isso é muito importante. A igreja nunca cessa. Por mais que o Império Romano não exista mais enquanto governo centralizado, a igreja perdura. Ela ultrapassa o Império Romano. Falei disso para vocês na última aula. Só que esses reinos bárbaros formados, eles duram muito pouco tempo. Então, olha só, eu tenho um mapinha para você, gente. Tudo isso aqui era Império Romano. Isso aqui era um único governo. E depois ele é fragmentado. Então, olha só. Reino dos visigodos, dos suébios, dos ostrogodos, dos lombardos. Você tem tudo isso daqui que são reinos de povos que invadiram o Império Romano e que absorveram um pouco da cultura dele e fundaram reinos próprios, tá bom? Qual que é o problema? Isso tudo aqui dura muito pouco tempo. Então, o reino dos ostrogodos, visigodos, etc., etc., eles são instalados, mas eles não duram tanto assim. E, principalmente, esses reinos não tinham uma presença, não tinham um estado tão forte quanto era o Império Romano. Então, por mais que eles tenham fundado toda essa cacetada de organização política, elas não eram tão fortes quanto era o Império Romano. E isso acentua a ruralização com o tempo. Ruralização que leva ao feudalismo, tá? Todos esses reinos tinham em comum a Igreja Católica como instituição máxima. Tem uma única exceção de reino bárbaro que durou tempo foda, durou bastante tempo e era presente. Esse aqui, Reino dos Francos, tá bom? Mas isso a gente vai ver ao longo dessa aula. Então é o seguinte, Idade Média pode ser um pouco de surto para vocês, porque a gente vai ver temas muito diversos. Nessa aula a gente vai ver expansão islâmica, que é um tema do Oriente Médio, Império Bizantino, Império Carolíngio e feudalismo. São muitos assuntos variados que têm conexão entre si, mas não é uma conexão tão óbvia. Então é um pouquinho complicado, mas calma que vai dar tudo certo. Preste atenção que, mano, vai dar bom. Confia em mim, tá? Então vamos começar com a expansão islâmica, que eu normalmente começo com esse períodozinho mesmo. Gente, é durante a Idade Média que a gente tem o surgimento do islamismo enquanto religião, tudo bem? O Maomé, ele nasce, a gente estima, em 570 depois de Cristo, e ele funda uma religião que hoje é a religião que mais cresce em número de fés do mundo e muito provavelmente vai passar, eventualmente, a Igreja Católica, tá bom? Então é isso. Vamos começar. O islamismo surge na Idade Média e se expande. Como é que é essa expansão? A gente vai entender agora. Primeira coisa, árabe não é o mesmo que muçulmano, tá bom? Pelo amor de Deus. Árabe significa traço étnico. É uma etnia, é de é pele, é traço assim. Muçulmano é qualquer pessoa que acredite na fé islâmica, tá bom? Islâmico e muçulmano, apesar de terem diferença, a gente usa como sinônimo, tá bom? Então vocês podem usar pela mesma coisa. Então árabe é traço étnico, muçulmano é quem segue o Islã. Então você pode ter um árabe cristão? Pode, como por exemplo, é boa parte das pessoas do Líbano. Líbano é um país majoritariamente árabe e que tem uma predominância de católico. E você pode ter muçulmano que não é árabe? Pode. Um muçulmano nascido na França, por exemplo, tranquilamente. Entenderam? Você pode repetir de novo, por favor, isso? Árabe é traço étnico. Muçulmano é quem segue a religião islâmica. E muçulmano é a mesma coisa que islâmico, ok? Então, você pode ter um árabe que não é muçulmano, igual os libaneses. Os libaneses não. Uma parte dos libaneses que é árabe e é cristã. Você pode ter um muçulmano que não é árabe. Árabe francês, por exemplo. Brasileiro, tanto faz. Tanto faz de verdade. O Islã surge na Península Arábica, tá? Eu não vou mostrar no mapinha para vocês porque tem aqui do lado. Ai, que nojo, tem transição. Ai, eu tinha tirado. Eca. Bom, gente, mas
Pegar aqui. Credo, gente, tem transição, eu tinha tirado essa porra. Pera lá. Tá lindo. Não, pera lá, cadê o Império Bizantino? Tá aqui, que susto. Ó, gente, Império, meu Deus do céu. Islamismo surge na Península Arábica, tudo bem? A Península Arábica, pô, todo mundo aqui assistiu Aladdin, As Noites na Arábia e tal. É uma região desértica, muito escassa de recursos naturais, hídricos, etc. E antes do Maomé, essa região inteira era dividida em diversas tribos politeístas, ou seja, que acreditavam em vários deuses, e semitas. Semitas que também é relacionado a traço étnico, tudo bem, gente? Um povo que é semita, judeu. Outro povo que é semita, árabe. Aí vocês pensam, mas árabe é traço étnico e semita também é? E árabe também é semita? Então, eu explico para vocês daqui a pouco isso daí. Tá bom? Então é o seguinte, Península Arábica... eu vou pegar o mapa, foda-se, eu não tô nem aí. Então a gente tem... Edu, enquanto você fala, eu vou falar o seguinte, quando você for ver as perguntas, sabe nessa parte superior direita do negócio, essas ferramentas, a gente tá colocando as perguntas ali, na perguntas e respostas, isso. Que interessante. Vocês são cabeça, não ia pensar nisso não. Fui eu que desenvolvi junto com vocês. Olha só, o cara formado no MIT. Gente, é o seguinte, Península Arábica é aqui, tá bom? É toda essa região aqui, ó, que eu tô circulando no mapinha para vocês, tá? Então, é aqui, nessa região que vocês podem ver pelo satélite, né, que é deserto, olha essa porra, que surge o islamismo, que é onde Maomé nasce e ele vai desenvolver a religião islã. Toda essa região não era unificada. Você não tinha um governo centralizado aí. Ele era fragmentado em vários povos semitas de religião politeísta. Então, cada lugar, cada tribo tinha um deus que ele adorava, etc, etc, etc. Tá bom? É aqui que surge a religião islâmica. Bom, o Maomé ele nasce em 570, eu não vou falar a história de vida dele porque a gente não tem tempo e não importa tanto, mas ele trampava em caravana, ele era comerciante, atravessava a Península Arábica inteira levando produto, e eventualmente ele vai fazer um retiro espiritual, e ele alega que nesse retiro espiritual ele entra em contato com o anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel, tá, do cristianismo, é exatamente o mesmo anjo, a gente vai ver isso daqui a pouco, por que é o mesmo anjo. E aí esse anjo fala que o Maomé, ele é o enviado de Deus, que os árabes chamam de Alá, é assim que é Deus em árabe, e que a missão dele ele era um profeta, portanto, e que a missão dele era espalhar a palavra desse Deus por todo o mundo. É daí que surge o islamismo, tudo bem? E aí, qual que é o detalhe, gente? O Islã bebe muito da fonte do judaísmo e do cristianismo. Tanto é que Jesus Cristo tem um papel muito importante dentro do Islã. Ele não é um profeta para os islãs. Ele não é um profeta. Ele não é a reencarnação de Deus, ele não é a pessoa que veio redimir os pecados, mas ele tem um papel muito importante. Jesus Cristo é quem vai julgar os mortos para os islâmicos, tudo bem? Então, o Islã pega muito da fonte do judaísmo e do cristianismo, da mitologia cristã e judaica, e mitologia aqui não no sentido de ser falso, tá bom, gente? É só, tipo assim, do canonismo do judaísmo e do cristianismo, e leva para o Oriente Médio, sendo que o papel que a gente atribui para Jesus, de Salvador, para os islâmicos é o Maomé, tudo bem? Então ele nasce em 570, nessa região que não era unificada, que era politeísta, e aí o anjo Gabriel vai com ele e fala, Maomé, tu é pica, tu é o salvador da pátria aí, você representa Alá, você é um profeta, e você tem que levar esse monoteísmo, essa palavra desse Deus verdadeiro, para todas essas tribos da Península Arábica que são politeístas. E aí, tá essa a missão do Maomé. Isso aqui, gente, a imagem à direita é a Kaaba, é um dos grandes símbolos aí do Islã, fica na cidade de Meca, e a gente vai ver agora por que Meca é importante. Gente, tá faltando uma parte da aula, Jesus amado. Beleza, então. Seguinte, gente, e o Maomé, ele compra essa ideia. Então, ele morava em Meca, que é essa cidade importante, que é onde fica a Kaaba e tudo mais, fica esse lugar, e ele começa a espalhar essa palavra de Alá, Então, ele ia para as tribos politeístas e falava, olha, gente, só tem um único Deus verdadeiro, que é Alá. Essa cacetada de Deus que vocês acreditam, não é assim que tem que ser só um, tem que ser a palavra de Alá, Periri Pororó. Isso em Meca. E aí, o povo lá de Meca meio que não gostou muito dessa ideia, né?
de você ficar apontando ele na cara dos outros e falando que a religião deles é falsa, isso aí é meio perigoso, isso aí dá problema. Então o povo de Meca ficou puto com Maomé e expulsou ele da cidade. Ele teve que fugir, senão ele ia ser morto. Para onde que ele vai? Medina. Então, ó, vamos lá. Cadê Meca, Jesus amado? Aqui, Meca. Tá vendo? É aqui que Maomé estava pregando a palavra de Alá, pregando a palavra de Alá. O povo ficou puto com ele, porque ele estava indo contra o politeísmo, e ele sai de Meca, fugido para Medina. Ele faz essa travessia no ano de 622 depois de Cristo. E essa travessia, a fuga de Maomé de Meca para Medina, é conhecido como Hégira. É muito importante para a religião islâmica. Muito importante mesmo. É um evento para eles, tudo bem? Bom, em Medina, o Maomé não fica quieto. Ele também, tipo assim, ele foi expulso de Meca, perseguiram ele por causa das religiões politeístas, mas ele não desiste, cara. Alá é Alá, tem que divulgar a palavra do homem. Então, ele, em Medina, também divulga, ele também prega o único Deus Alá. Só que em Medina, diferente de Meca, o povo tem uma aceitação maior. As tribos politeístas de Medina, eles têm uma aceitação maior com Maomé. E com o tempo, ele começa a converter toda essa religião aqui. Toda essa região aqui, ele começa a converter para o islamismo. E, eventualmente, ele ganha força, até o ponto que ele consegue poder suficiente para organizar um exército, e ele parte em marcha militar para o resto da região da Península Arábica que ele não tinha conquistado. Então, recapitulando de novo, que eu sei que é complicado. Maomé morava em Meca. Tudo isso aqui, toda a Península Arábica era politeísta, beleza. Aí, do politeísmo o Maomé, ele é iluminado com divindade e tal, ele achava, ó, Maomé, você é o único profeta de uma religião monoteísta, você tem que espalhar a palavra de Alá. Então, ele em Meca começou a espalhar a palavra de Alá. Aí o povo de Meca ficou puto, ele fugiu para Medina. Em Medina, ele faz exatamente a mesma coisa, ele continua pregando o islamismo, só que em Medina ele é bem aceito. Não só em Medina, como em toda essa região. Ele começa a crescer em prestígio e influência, reúne um exército e parte em marcha militar com esse exército para dominar o resto da Península Arábica. Tá bom? Isso daí, gente, é chamado de jihad. Agora é o seguinte, vocês podem ter ouvido a expressão grupo jihadista para falar do Estado Islâmico e tal, e tem gente que traduz jihad como guerra santa. Então, esse negócio do Maomé reunir um exército e dominar as outras regiões na porrada, o povo chama isso de jihad, que é guerra santa, mas não é isso. Jihad é o esforço que uma pessoa da fé islâmica tem para converter as outras, para servir a Allah. Isso pode ser feito a partir da reza, isso pode ser feito a partir da conversa, ou pode ser feito a partir da porrada. Então, jihad também é guerra, não é só guerra, tá bom? E aí, gente, qual que é o importante do Maomé? Ele unifica o mundo árabe, ele unifica a Península Arábica. Então, isso aqui, que antes era repartido em diversas tribos autônomas politeístas, agora está unificado. Está unificado sobre uma única bandeira, ok? Bom, eventualmente, o Maomé morre, e depois que ele morre, gente, isso é muito comum. Depois que ele morre, você tem uma divergência dentro do islamismo, igual a gente tem com o cristianismo. Então, por exemplo, protestantismo contra catolicismo, contra a igreja ortodoxa, etc. Isso é muito comum dentro das religiões. Quando Maomé morre, você tem uma repartição entre sunitas e xiitas. Resumindo muito, que isso não cai muito em vestibular. Sunita é quem acredita num livro sagrado chamado Sunna, tá bom? Ele é escrito depois, teoricamente, foram pessoas que escreveram sobre o Maomé e tal, e xiita não acredita nesse livro. Essa é a única diferença, tá bom? A gente tende, aqui no Ocidente, a colocar o termo xiita como pejorativo, como alguém que é extremista. Mas eu quero lembrar para vocês que o Osama Bin Laden era sunita, tá bom? E que o Saddam Hussein também era sunita. Então, assim, não é sinônimo de extremismo, vocês usarem isso é errado, pelo amor de Deus, não usem. Bom, mas enfim, o Maomé morre, você tem essa divergência entre sunitas e xiitas, e o povo da Península Arábica leva esse legado do Maomé adiante. Então, você tem dentro do mundo islâmico a instalação de um negocinho chamado califa. Califa nada mais é, gente, que é a organização social que os muçulmanos têm. Então, é o seguinte, cadê o mapinha? Eu não coloquei o mapinha? Sacanagem. Pô, eu tinha salvo. Pô, mas que caralho, viu? Peraí. Califado. Gente, desculpa. Eu sei que tá disperso, mas enfim.
Gente, aqui, ó. Porra. O Maomé, em vida, ó, territórios árabes sobre o Maomé, aqui em laranja. O Maomé, em vida, anexou toda essa região aqui. Depois que ele morre, as pessoas mais importantes da Península Arábica, as pessoas que tinham prestígio político, etc., e os descendentes de Maomé, porque Maomé teve filho, eles vão levar o islamismo para outras regiões, a partir de conquistas militares. E nessas regiões que eles vão conquistar, eles vão criar os califados. Califado, gente, grosso modo, não coloquem isso em prova, mas só para vocês entenderem, é império, tá bom? É organização política e tal. Ó, então aqui você tem o califado ortodoxo, aqui em mais clarinho você tem o califado omíada e etc, 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 tudo bem? Os califas, que são os chefes desses califados, eles partem em expansão militar aqui para toda essa região e, por consequência, espalham o islamismo. Vocês veem que eles chegam na Europa, ó, Portugal, Espanha, é dominada pelos califas. Vocês viram isso com a Camila, os mouros, tudo bem? Eles invadiram a Península Ibérica. Por que eles não continuaram? Eles estavam com um exército foda, cara. Por que eles não dominaram toda a Europa? Quem que impediu esses caras? A gente vai ver daqui a pouquinho. Gente, alguma dúvida? Eu sei que é complicadinho esse tema e tal, mas tá tudo bem até agora? Peraí, mochila. Edu, antes de tudo, só queria te perguntar um negócio. Como é que chama a partida do... Como é que escreve, na verdade? A partida do Maomé para a regiãozinha dele onde ele morava? Para Medina, né? Égira. Isso. Assim. Tá bom? Escrevi aí no chat para vocês. Égira, tá, obrigado. Parece a gente tem que decorar o nome desses reinos bárbaros? Não, gente, pelo amor de Deus, só passei de curiosidade para vocês. Assim, talvez dos visigodos, porque eles deram origem a Portugal, mas esses vocês já viram com a Camila. Hoje em dia, o Irã e Islã é muçulmano? Fiquei confuso nessa parte. O Irã é um país do Oriente Médio que não é árabe, ele é persa, etnicamente, e a grande parte das pessoas do Irã são muçulmanas. Tem iraniano católico? Tem. Mas olha que interessante, aquele negócio que eu falei, que árabe e muçulmano são coisas diferentes, ó, o povo do Irã é persa, não é árabe, e eles são, em maioria, muçulmanos. Pode repetir o que é Égira, por favor? Égira é a fuga de Meca, é a fuga do Maomé de Meca para Medina. Passei para vocês. Explica o que é califa de novo, por favor. Gente, califado é uma organização política baseada nos moldes islâmicos, tá bom? É um estado teocrático, basicamente. Sendo que o califa, o chefe deles, é uma pessoa que tinha muito prestígio na Península Arábica e descendente direta do Maomé, normalmente. Então é como se fosse um imperador. Grosso modo, não é a mesma coisa, mas vocês entenderem. A maioria dos conflitos do Oriente Médio posteriores se mantém acerca dos conflitos religiosos, especificamente entre sunitas e xiitas, também tem conflito por causa disso. Você tem, inclusive, questão de perseguição, viu, gente? Você tem países de maioria sunita que persegue xiita e vice-versa. Mas também não é só por causa disso. Não é só esse motivo de briga. O Oriente Médio fica em qual continente? Asiático, tá bom? Só que é complicado, porque, por exemplo, a gente tende a chamar de Oriente também a região do Egito. E o Egito é na África. Então, assim, Oriente Médio, normalmente a gente atribui à Ásia, mas a gente pode também colocar toda essa região que eu estou circulando aqui para vocês, ó, essa regiãozinha aqui. E aí você pega dois continentes, você pega a Ásia e você pega a África, tá bom? Ô, Edu, deixa eu te perguntar um negócio. Qual a diferença... Então, isso sempre me pegou, até na atualidade. Islamismo e muçulmano é a mesma coisa? É a mesma coisa, só Sim. que tem uma diferença nos termos, eu não vou lembrar qual que é qual agora, mas muçulmano, se eu não me engano, é aquele que é temeroso a Deus. Tá. Entendeu? Era um termo genérico que o Maomé se apropriou, entendeu? Sim. Não Maomé, mas tipo a religião islâmica se apropriou. Então, tipo assim, todo islâmico tem que ser muçulmano, porque todo islâmico tem que ser temeroso a Deus. Aí depois isso acabou virando sinônimo, entendeu? Mas hoje em dia, muçulmano e islâmico, mesma coisa. Significa a mesma coisa. Que segue o islamismo, sim. Beleza. Isso. Obrigado. Deixa eu pagar. Imagina. Que Allah te pague pra ser. Aqui sinônimo com a aula. Gente, vamos continuar. Caralho, essa aula tá lerda pra cacete. Já devia estar acabando, né, inclusive. Só de... Menino, não acaba a 1 hora? Então, falta 4 minutos pra 1 hora, tio. Nossa. Fudeu. Gente, dá uns 10 minutinhos a mais, só para eu ir chegar em feudalismo. Eu juro que aqui agora vai ser mais rapidinho, tudo bem? Então, ó, acabamos
a expansão islâmica, tá bom? Agora a gente vai pro Império Bizantino. Eu sei, é uma troca muito grande. Basicamente é o seguinte, gente, peguem tudo que vocês viram agora de expansão islâmica e guardem numa caixinha, porque a gente vai para outro assunto diferente. Não é completamente alheio, não é que não tenha ligação, mas não é uma ligação tão óbvia, tá bom? Gente, é o seguinte, acabei de falar para vocês, saco. A Idade Média começa com a fragmentação do Império Romano. O Império Romano se fragmenta, é dividido em tudo esse povo, tudo quanto é gente aqui, e aí Europa, ruralização, piriri pororó. Só que tem um lugar que isso não aconteceu, que o Império Romano continuou, que é o Império Romano do Oriente, tudo bem, gente? Que também pode ser chamado de Império Bizantino. Então é o seguinte, gente, lembra o Diocleciano, né? É o Teodósio. Alguns imperadores lá dividem o Império Romano em duas porções para facilitar a administração. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, ele acaba sucumbindo às invasões bárbaras. Mas o Império do Oriente não. O Império Romano do Oriente continua em pé por mais 1000 anos, tudo bem? Então o Império Bizantino, ele vai de 395 até 1453 depois de Cristo. Ele continua depois da queda do Império Romano do Ocidente. Bom, gente, por que ele não cai? Porque enquanto o Império Romano do Ocidente estava em crise econômica, lembra? Pax Romana, poucos escravos e tal, a economia do Império Romano do Oriente não era voltada para a agricultura. Então, se o número de escravos cai, foda-se. A economia do Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, era de comércio, tudo bem? Então, e ele tem um grande fluxo comercial que nunca acaba. Então, aquele negócio, porque a Idade Média, você tem uma diminuição do comércio, depende de onde. Império Bizantino, esse negócio está torando. Comércio nunca acabou na parte oriental, tá bom? Então, por causa dele ter um grande fluxo comercial, ele nunca entra em crise econômica, o exército dele nunca é fragmentado, ele resiste à queda da parte ocidental. Vocês podem ver, gente, que o Império Bizantino, ele domina toda a região da Grécia. Lembra que eu falei para vocês? Aqui a Península Balcânica. Aqui a Grécia. Então, o Império Bizantino, ele vai ter um contato muito grande, muito intenso, com a cultura grega e outras culturas presentes na região, tá? E eles vão ter o resgate dessa cultura. Eles vão perpetuar essa cultura. Tanto é que a religião oficial do Império Romano, do Império Bizantino, não era o latim, era o grego. Assim, no começo era o latim, mas depois mudou para grego. Entenderam? Para vocês verem como é que essa coisa influenciava. E aí é o seguinte, o Império Bizantino, por ele ter contato com essas outras culturas, essas culturas do Oriente, a cultura grega, por ele ter esse contato íntimo, a igreja do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ela começa a se afastar da igreja do Ocidente. Ela vai divergindo. Porque lembra, gente, isso aí tudo era catolicismo, era tudo católico. Só que ela vai se afastando. Ela vai se afastando. Ela vai se afastando. Até o ponto que a igreja do Ocidente fala que o Império Bizantino está fazendo heresias. Vocês estão sendo uns hereges. O que é ser herege? É você não estar seguindo o catolicismo como a igreja do Ocidente determina. Então, por exemplo, algumas heresias. Você não precisa decorar isso não, tá, gente? Mas só para falar. Algumas heresias que a igreja oriental fazia. Eles pregavam a iconoclastia, que é uma coisa que muito tempo depois, mais de 1000 anos depois, o Martinho Lutero também vai pregar, que é iconoclasta. Sabe essas imagens de santinho? Então, a imagem da Virgem Maria e tal, eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que você não poderia ter essas imagens de santo, representação de santo. E eles eram monofisicistas. Olha, essa parte é complicada, não precisam decorar. Só estou falando de curiosidade para vocês. Seguinte, a igreja católica do Ocidente falava que Jesus Cristo tinha duas facetas. Ele tinha duas essências. Uma humana e a outra divina. Ok? Então ele tinha essas duas, ele era ao mesmo tempo homem e filho de Deus. Então ele era semideus, tipo assim, ele era o Percy Jackson, ele era humano, ele era falho, mas ele também era divino. Para os monofisicistas, que era a igreja aqui do Oriente, ele era só divino. Não tinha parte humana. Entenderam? Não precisa decorar isso não, gente. Só para entender. Recapitulando então. Império Romano do Oriente tem contato com muitas outras culturas diferentes da Europa, diferentes da igreja do Ocidente.
Com o tempo, essas diferenças influenciam na religião cristã do Império Romano do Oriente, e essa religião começa a se diferenciar, ok? Começa a separar. E isso gera uma cacetada de intriga, uma cacetada de treta, de briga. Então, a igreja romana do Ocidente xinga do Oriente, começa a intriguinha política, e golpe, etc, etc, até o ponto que o imperador do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, ele se vê obrigado a interferir na religião. Então, é ele que vai lá. Não, ó, seguinte, é isso. Não, é aquilo. Essa interferência do imperador na religião do Império Romano do Oriente se chama cesaropapismo. Então, cesaropapismo, intervenção do imperador na religião cristã do Império Romano do Oriente. Tá bom? Só que não adianta, gente. Não adianta. Essas interferências, elas seguram a barra por um tempo, os imperadores fazem uma média com a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, só que uma hora fica insustentável e a igreja rompe. A gente tem, em 1054, a chamada Cisma do Oriente. Então é o seguinte, gente, era só tudo isso, todo o Império Romano, era só uma igreja. Era o catolicismo, para todo o Império Romano. Aí o Império Romano do Ocidente não existe mais, acabou. Só que a igreja, igual a gente viu, a igreja continua lá no Império... Ó, o cristianismo continua lá no Império Romano. Eu sei que essa parte é confusa. A Idade Média é foda. Eu sei que essa parte é confusa. O cristianismo continua lá no Império Romano do Ocidente, ó, visão cristã. Todos esses reinos aqui eram cristãos, todos, sem exceção. Só que com o tempo, por causa da posição geográfica do Império Bizantino, a religião do Império Bizantino começa a ficar diferente, E aí a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente fica puta, fala, ó, tá ficando muito diferente, mas ainda era a mesma igreja. Até que chega um ponto em que, em 1054, você tem um rompimento, você tem o surgimento de duas novas igrejas. Em 1054, você tem o surgimento da Igreja Ortodoxa, que é desvencilhada da Igreja do Ocidente. Vocês querem um exemplo, gente, de imagem, para ficar claro para vocês? Ó. Esse aqui. Oh, Jesus, a imagem tá pequenininha. Oh, mas que caralho. Bom, esse aqui, gente, era o Papa Bento XVI, o que renunciou, e esse aqui é o Patriarca de Constantinopla. Quem que é o Patriarca de Constantinopla? O chefe da Igreja Ortodoxa, ou seja, o chefe da Igreja do Império Romano do Oriente. Lembra que Constantino transferiu a capital do Império Romano para Constantinopla? O nome desse cara é Patriarca de Constantinopla. Constantinopla é a capital do Império Bizantino. Vocês entenderam já, né? Então é o seguinte, tem um surgimento de outra igreja. É desvencilhado da Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. É outra coisa. Em 1054, a gente tem a Cisma do Oriente. Antes era tudo a mesma igreja, só que a religião do Oriente estava diferente demais e eles rompem. Ok? E, por fim, o Império Bizantino dura até 1453, quando ele é dominado pelos turcos otomanos. Só que isso é detalhe, você não precisa saber. Cacetada, a aula tá devagar. Peraí, deixa eu pegar aqui. O que é cesaropapismo? Cesaropapismo é a interferência do imperador na religião, tá bom? Então é aquele negócio, você estava tendo muito atrito entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. E para tentar resolver isso, o próprio imperador vai lá e interfere na religião. Ok? Mas qual imperador? Eu não entendi. Todos. Eu pensei que era do Oriente, do Ocidente falando pro Oriente. Não, o imperador que mais fez cesaropapismo chama Justiniano, mas todos fizeram. Até romper, até 1054, que aí foda-se, né? Explica cesaropapismo de novo, acabei de explicar. O cesaropapismo era a favor da religião cristã no Império Bizantino ou contra? Gente, era para tentar mediar as coisas, tá bom? Você tinha igrejas muito diferentes, e aí o imperador ia lá e tentava alinhar as coisinhas. Eu sei que essa parte é mais complicada da aula. Por que o Império Bizantino não cai por falta de escravos, mas o Império Ocidental e o antigo Império Romano cai? Porque a base da economia do Império Romano do Ocidente era escravagista. Eles precisavam de escravos para a agricultura, que era o essencial para eles. O Império Romano do Oriente, a base econômica deles não é a agricultura. Portanto, não precisava de escravo, era o comércio. E comércio,
Se diminui o número de escravos, você pode ter até algum prejuízo econômico, mas não era o essencial para eles. Tá? Gente, eu vou parar a aula por aqui. Jesus amado. Nossa, hoje foi Edu, só uma outra coisa. Sobre o negócio do Papa, eu não entendi o que significa. Aquele Papa, então, da Igreja Ortodoxa, ele que está no Império Bizantino, certo? Mas eu não entendi a relação do rei, que você falou que tem uma capital. Eu sei que eles dividiram em 2 capitais. Entendi o que você quis dizer. É o seguinte, a capital do Império Romano do Oriente é Constantinopla, no Império Bizantino. Sim. Tudo bem? O que eu quis dizer é o seguinte, o cara chama patriarca de Constantinopla, não é à toa. É porque ele é quem manda em Constantinopla. Constantinopla, que é a capital do Império Romano do Oriente, não do Ocidente. Entendeu? Então é um título que mostra, olha, aquele Papa manda do Império Romano do Oriente para lá. Entendeu? Uhum. Obrigado. A Igreja Ortodoxa existe até hoje? Existe, gente. E tem 1 trilhão de Igreja Ortodoxa, igual tem 1 trilhão de Igreja Católica. Então tem a Ortodoxa Russa, a Cópita, a de Constantinopla e etc, etc. Gente, vocês que mandam. Vocês querem continuar Império Carolíngio? Eu sei que não vai continuar porra nenhuma. Vou liberar vocês, tá bom? Vou parar de gravar aqui. Não saiam ainda da aula. Não saiam ainda que eu tenho um recadinho para falar para vocês, tá?